Olá, Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe a sua quinta-feira, né? Estamos mais uma vez aqui com a programação, lembrando que no final do programa vamos unir a nossa fé, momento de intercessão em favor da sua casa, da sua família, do seu lar. Você que deseja agora falar conosco, a central telefônica está à sua disposição. Exatamente, hoje, quinta-feira, eu tenho ali o pastor Kleber, juntamente com os pastores. A pessoa que está nos assistindo agora, pastor Kleber, precisa de socorro, de ajuda, desabafar, ela pode entrar em contato conosco. Sim, pastor Wilton, está aqui os pastores já à disposição dessa pessoa que sofre e precisa de ajuda. Ela pode ligar e mandar a mensagem dela pelo WhatsApp, já agora, todos à disposição. E eu vou aproveitar que o pastor Kleber está comigo. Pastor, a gente está começando o programa de hoje, quinta-feira, e hoje, quinta, nós vamos ter uma reunião muito especial, né? A todas as quintas-feiras nós realizamos a Terapia do Amor, é uma reunião voltada para o público que deseja buscar a felicidade no amor, na vida sentimental. Nós recebemos casais, nós recebemos pessoas ali divorciadas, viúvas, jovens que vêm lutar pela vida sentimental, mas nessa quinta-feira, hoje, nós teremos algo especial. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, pastor Wilton, a Terapia do Amor é uma reunião voltada para a vida amorosa. Assim como a pessoa tem problema, por exemplo, tem problema no seu automóvel e ela precisa de um profissional, de um mecânico, para ter um diagnóstico e resolver o problema, assim também as pessoas que sofrem na vida sentimental. Problema no casamento, a pessoa que está solitária, sozinha, não consegue dar certo com ninguém. Esse propósito dentro da Terapia do Amor, chamado Diagnóstico na Vida Amorosa, é para isso. Através da palestra que ela vai participar, inclusive com o senhor e a dona Camila, essa palestra vai trazer para ela um autoexame e um autodiagnóstico. E assim, com certeza, o problema será resolvido. Eu quero também já aproveitar, pastor Wilton, para falar para todos que nos acompanham que hoje, às 19 horas, dentro da Terapia do Amor, nós teremos o evento da renovação de votos de autoridades. Será um evento especial que vai acontecer dentro da Terapia do Amor. Exatamente. Nós teremos essa renovação de votos e essa questão do diagnóstico. Obrigado, daqui a pouco eu retorno ao pastor. Eu vou pedir para a produção colocar para mim na tela cheia o que nós temos tratado no mês de janeiro, voltado para a vida sentimental. Está aí. O mês do diagnóstico na vida amorosa. Isso vai acontecer na Terapia do Amor de hoje. Nós vamos tratar sobre isso. E como o pastor Kleber bem falou, além disso, nós vamos também, além de tratar deste assunto voltado para a vida amorosa, nós vamos ter uma renovação de votos e algumas autoridades que foram convidadas estarão também participando conosco dessa reunião, 19 horas. Eu convido você. Vamos acompanhar um testemunho que fala sobre a importância da terapia do amor, a luta pela vida sentimental. Eu já volto. A minha mãe e meu pai, eles discutiam muito. Na verdade, meus pais nunca foram felizes no amor, né? Eles casaram ali sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura e acabou eu vindo, né? E tiveram ali que sustentar esse casamento. Meu pai, ele começou a ficar viciado em bebidas, né? Minha mãe já conheceu ele já bebia, mas depois que eles casaram, isso aí piorou. Parecia que a qualquer momento eles iam se separar e eu tinha muito medo do que aquilo poderia acontecer. E ela começou a me dar conselhos referente a quando eu crescesse e conhecesse alguém, né? Palavras que nunca saíram da minha cabeça, que ela vivia falando pra mim, era assim, que arrumar homem era arrumar sarna pra se coçar. Então, essa palavra, ela entrou dentro de mim, eu carreguei ela durante anos na minha vida, tanto que quando eu não cogitava em casar, pra mim, eu não tinha um sonho de casar. Eu via meninas assim planejando casamento já desde novinha, mas na minha cabeça eu nunca queria passar por aquilo, porque eu sabia como que era o casamento dos meus pais. Então eu não queria que aquilo acontecesse comigo de jeito nenhum. Na minha cabeça, a minha mãe era a que mais me protegia. Minha mãe era o elemento que me dava atenção, me dava amor ali, né? Por mais que meu pai tentasse ao máximo dar amor pra mim, eu não queria o amor dele, por tudo que ele causava dentro de casa.
na minha cabeça, minha mãe era a protetora, meu pai era o lobo mau da história. Então, por conta de toda essa referência, acredito, feminina, eu comecei a cogitar de me envolver com mulheres, que talvez realmente ali eu seria feliz. Diante de toda aquela situação, para lidar com toda aquela situação, eu busquei na pornografia mesmo. Era algo que não tinha controle. Era como se eu sentisse que eu não controlasse a mim mesma. Era como se algo me controlasse. Quando eu via, eu já estava na pornografia. Quando eu passava por uma sensação, por um sentimento de nervosismo, alguma coisa acontecia dentro de casa, era aquilo que tirava a minha dor, né, naquele momento. E a pornografia também gerou dentro de mim uma depressão, porque eu não conseguia ter relacionamento com as pessoas. Como eu fazia escondido, eu buscava não dar peso para as pessoas, então eu fui sendo cada vez mais antissocial. Então era um lar assim marcado por brigas, desconfianças, porque eu entendia que no fundo a culpa não era minha, mas eu sabia que era uma questão entre eles sempre deixavam isso claro, que eles também conversavam bastante comigo, eu era o caçula, né? E as minhas amizades eram muito selecionadas pelos meus pais, sempre tinha que ser a amizade que eles aprovavam. De certa forma, eu fui crescendo muito tímido, até o ponto de que ali por volta dos 15, 16, meus pais decidiram se separar de vez. Sempre tinham brigas com agressões, e isso foi escalando, sempre vira e mexe tinha polícia na minha casa. Quando chegou meu primeiro emprego, que eu conheci as más amizades. E ali que eu me soltei, comecei a querer fazer as coisas que no fundo me apresentavam, mas eu nunca tinha coragem. Então na balada eu pegava quem viesse, não tinha compromisso. Então foi uma vida bem desregrada. Foi nesse inteirinho que eu conheci uma menina que começou a gostar de mim, nessa vida de balada, de zoeira. Aí eu fui nesse relacionamento sem base nenhuma, sem ter uma referência boa, sem ele saber de fato o que eu tava fazendo ali. Foi um namoro por namorar. Foi aí que esse relacionamento já comecei sabendo que não ia dar certo. Então foi ali por volta de 6 meses de relacionamento, onde a gente não tinha objetivo, a gente não chegava a brigar, mas era um relacionamento sem sentido, ninguém sabia o que fazer, o que esperavam do outro. Terminei meu relacionamento, eu falei, poxa, esse relacionamento não tá me trazendo nada. E a minha vida ficou nesse marasmo. Não ia pra frente nem pra trás, vivia uma vida vazia. Não cheguei a pensar em suicídio, mas eu tava vivendo por viver. Eu sabia que a minha vida tava sem um rumo, tava um vazio existencial. E nesse momento eu lembrei, né, que havia as palestras e que as palestras ensinavam ali sobre uma mudança de vida, uma transformação de vida, principalmente nesse quesito interior, né, que eu tava com muita coisa, carregando muitas feridas, muitos ensinamentos errados. Então, eu vi que eu precisava. Então, eu comecei a vir nas palestras, comecei a escutar os ensinamentos ali que eram passados. E ali eu fui aprendendo o amor de fato, o que significava o amor. Eu aprendi sobre a referência de um homem de verdade, né? De um homem que realmente era o homem ideal. E a partir desse momento eu comecei a ser uma pessoa alegre. Eu conheci o Lucas, né? O Lucas e eu, a gente tinha uma certa convivência ali na infância, mas a gente se aproximou mesmo depois de todo esse tempo que eu passei, que depois de todos esses 10 anos a gente se aproximou. Foi aí que eu ouvi falar das palestras. Eu já conhecia da minha infância, porque a minha mãe, ela foi apresentada essas palestras para ela, apesar de ela não praticar, mas eu acompanhava ela e aquilo ali ficou dentro de mim. E eu sabia que, poxa, existe um lugar onde posso me curar. Praticamente todos os dias que tinha terapia eu ia, comecei a ler os livros que eram propostos, como Namoro Blindado, Casamento Blindado, porque ainda que eu não pensasse em estar no relacionamento, eu queria me preparar para um relacionamento. Então eu tinha que ser o homem ideal. Se eu quisesse conhecer uma mulher ideal, eu tinha que ser o homem que a mulher gostaria de conhecer. Então eu comecei a me curar interiormente, comecei a largar
as más amizades, me curei do trauma dos meus pais, né? Já realmente preparado para entrar no relacionamento, que eu conheci a Natália, né? Começamos a namorar, seguindo ali, né, as instruções da palestra. Lemos o livro Namoro Blindado, que foi ótimo, que deu várias direções para que a gente pudesse ali se conhecer até chegar realmente na decisão de se casar de fato, né? Hoje em dia a gente está muito feliz, né? A gente segue com certeza os ensinamentos até hoje, coisas que são ensinamentos preciosos que a gente guarda, que ajuda demais no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Uma coisa que é muito forte no nosso dia a dia, que foi falado inclusive nas palestras, que é sempre levar uma pitada de humor pro relacionamento, né? Então a gente está sempre assim bem humorado dentro de casa, a gente não carrega as coisas como um peso. Não, a gente está sempre rindo, sempre se divertindo e levando a vida com uma leveza, né? O Lucas do passado nem se compara com o Lucas de hoje. Hoje eu sou um homem de verdade, maduro, confiante, não preciso me esconder em baladas, consegui realmente ter um propósito de vida. Hoje, já casado com a Natália, vivemos um relacionamento super saudável, um respeitando o outro, sabendo os limites um do outro. Então, é um relacionamento que tem bom humor, tem paz, tem harmonia. A gente procura crescer juntos. As palestras é a nossa escola, né? Sempre ali os professores se inspiram em coisas novas para atualizar a gente, porque o mundo se atualiza, né? Então, as palestras sempre se atualizam e se adequam às nossas necessidades. O que eu pensei que seria impossível, que eu nunca sonhei, que era casar. Hoje eu sou casada e, graças a Deus, não tenho problemas no meu relacionamento, não tem briga dentro de casa. Graças a Deus, estamos felizes. Quantas vezes você já pensou? Não era para ser assim. O sonho de ser feliz no amor era natural, mas com o tempo veio o cansaço, as cobranças, o silêncio. Para alguns, o problema é a rotina, para outros, a falta de diálogo. A verdade é que ninguém se prepara para lidar com as diferenças em um relacionamento ou para curar as feridas emocionais. Apenas deixam acontecer e não sabem o que fazer depois. Será que não está na hora de parar e avaliar tudo o que deu errado até aqui para não repetir os mesmos erros? Você ainda pode ser feliz no amor. Só precisa aprender a maneira certa. Participe da Terapia do Amor e aprenda neste mês de janeiro como fazer o diagnóstico na vida amorosa. Às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11 3573 3535. Quando se identifica os sintomas, fica bem mais fácil tratar a ferida. É importante você tratar essa ferida, né? Curar essa cor interior. Acontece todas as quintas, então hoje, 19 horas, a Terapia do Amor, aqui no Templo Maior, nós vamos fazer esse propósito da renovação de votos, orando pelo seu casamento. Eu estarei juntamente com a Camila, a minha esposa, o pastor Kleber, junto com a sua esposa, a equipe de pastores aqui do Templo Maior, recebendo autoridades da cidade, aqui também do Amazonas, de Manaus, melhor dizendo, numa reunião toda especial, tá bom? Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo. Todos estão convidados. Eu vou lá no pastor Kleber, que tem nomes de pessoas ligando para a gente. Por favor, pastor. Tenho sim, pastorito. Aqui, ó, o Ronaldo, ele diz assim: desde a minha adolescência eu sofro com os vícios das drogas e não quero mais viver assim, preciso de ajuda. Também a Andressa, ela diz: tenho sofrido com crise de ansiedade e eu preciso de socorro urgente. É a situação dela e de tantas outras pessoas. Eles podem seguir ligando. Obrigado, pastor. O telefone está aí à sua disposição. Bem, vamos dar sequência no programa agora falando dessa sexta-feira. Sexta-feira o dia todo, a primeira reunião 6 da manhã. Os horários estão aí para você. A última reunião 19 horas, tanto aqui no nosso Templo Maior ou em uma igreja universal próxima a você. Você estará levando
né, a sua garrafinha com água para o propósito, esse propósito especial que estamos vivendo das 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Na oportunidade, você vai trazer a garrafinha com água, nós vamos colocar a água, aí você vê imagens, a gente fica ali, tanto eu como alguns pastores, nós ficamos ali diante do altar, colocando na garrafinha de água das pessoas a água consagrada. E cada semana a água de um lugar diferente. Na oportunidade, nós tivemos o pastor Flávio aqui do Templo Maior, ele foi no Encontro das Águas, né, que é muito conhecido aqui no estado do Amazonas, tanto do Rio Negro como do Rio Solimões, ele recolheu essas águas e nós vamos colocar um pouquinho dessas águas na sua garrafinha. Você vai consagrar na reunião e chegando em casa, você vai derramar essa água sobre a sua cabeça, pedindo no início do ano um verdadeiro descarrego, uma libertação, uma limpeza espiritual na sua vida. Eu quero que você acompanhe agora resultados de pessoas que têm usado esse banho. Eu já volto. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu vivia no mundo, né? Eu ia para festas, baladas, tinha depressão, ansiedade. Eu já tinha isso quando eu era criança, né? Mas isso foi se agravando, porque eu comecei a buscar no mundo as coisas que seriam para preencher aquela tristeza que eu sentia quando eu era criança. Mas não passou, né? Totalmente depressiva, com ansiedade, pânico também. E aí eu entrei num processo de libertação, foi quando eu me entreguei de verdade. Aí eu participava do banho de descarrego, né? Eu levava água para casa, tomava o banho e fiz isso frequentemente. Aí eu fui alcançando a minha libertação. Eu fui reparando que coisas que eu não conseguia fazer, eu comecei a fazer, né? Comecei a sentir paz, alegria, assim, eu consegui me arrumar melhor, consegui, assim, ver felicidade, assim, ter felicidade com poucas coisas, simples. Eu não precisava mais buscar algo que provocasse isso em mim. Eu já estava feliz sozinho, assim. Não precisava ter ninguém para me fazer feliz, né? Para passar o meu tempo. Tudo isso eu vim alcançando, primeiramente, através da libertação, da entrega total, participando das correntes de libertação. Foi uma libertação de dentro para fora. Hoje, graças a Deus, estou feliz, né? Mais ainda, estou liberta totalmente, com a paz e passar a paz, né? Também, é o mais importante. Eu sou prova que o banho de descarrego realmente funciona. Eu era do mundo de facção, fazia parte de facção de extermínio. Eu assaltava carreta de combustível nas rodovias do Maranhão. E eu era prostituto. Eu tinha uma vida de bebedice, bebia, consumia muito a bebida alcoólica. Eu achava que eu levando a vida do jeito que eu estava, bebendo, aquilo preenchia minha alma, entendeu? Então eu recorria à bebida, à prostituição, às festas e participava de assaltos, essas coisas todo dia. Mas eu sabia que aquilo ali não me fazia bem. Eu poderia ser pego pela polícia a qualquer momento, ou poderia ser morto. Também tinha insônia, tinha perturbação, eu via vulto, ouvia vozes. E eu mexendo na televisão pela madrugada, e toda vez que eu botava no canal, aparecia um homem de branco, que hoje são os pastores, vestidos dia de sexta-feira. Depois de 2 semanas que eu realmente recebi o diagnóstico do médico, que não tinha jeito, eu não descobri o que era no meu estômago. Eu lembro que eu subia as escadas da igreja reclamando, não queria subir, eu falava assim, não sei por que eu estou subindo nessa igreja, essas escadas, eu odeio essa igreja, mas continuava subindo, entrando na igreja. Numa sexta-feira, sessão espiritual do descarrego. Pronto, ali começou o trabalho de libertação. Mas como eu estava decidido, não demorou muito eu me entregar. Eu estava começando o propósito da água consagrada, a sessão do descarrego. E aí eu comecei o trabalho de libertação usando a água consagrada. E o trabalho foi feito de libertação, graças a Deus eu fui liberto através desse propósito da sessão de descarrego da água consagrada. Hoje, o José Abel de hoje é outra pessoa daquele lá, que ele morreu.
Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Hoje estou casado, muito bem casado, com a mulher de Deus. E aí, felicidade. O Espírito Santo preencheu todo aquele vazio que eu fazia besteira. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho a certeza da salvação. O banho de descarrego funciona com certeza. Eu aconselho. Você está passando uma situação difícil aí, venha na sexta-feira buscar o banho da sessão de descarrego. E você vai ser liberto, você vai receber o Espírito Santo, você vai ter paz. Qual o nome da senhora? Eu, Eval. E o que a senhora pode falar para a gente com respeito a esse banho? Eu cheguei na igreja numa sexta-feira, eu assistindo pela televisão, né? Porque meu esposo, ele era viciado em tudo. Aí eu digo, eu vou lá, eu preciso ir lá, e pode ser a última porta, né? Aí eu cheguei. Eu chegava em casa, esperava da meia-noite, aí eu vestia a camisa dele. Mas quando ele chegava da rua, eu esperava ele dormir, por lá de 1h, 2h da madrugada. Quando eu molhava ele, tava tudo bem no começo. Mas depois ele já começou a se levantar para cima de mim para me bater. Aí eu continuei fazendo banho, né? Mas já entendendo, né, que eu tinha que deixar Deus agir. Então fui fazendo. E quanto mais eu fazia, mais ele se revoltava. Mas aí eu já tinha entendido que era Deus agindo, né? Que uma hora o mal ia cair por terra, como caiu. Ele começou a vir, ele falou, eu vou lá. Como é que tá hoje? Hoje tá 100%. Ele se libertou? Ele se libertou. Ele está vivendo a fé com a senhora e vocês estão com a vida mudada. A gente ganha alma junto, a gente vai fazer núcleo junto, a gente está servindo a Deus junto. E tudo começou, foi numa corrente dessa do banho. A senhora jogava ali água nele, né? Eu jogava nele, lavava a roupa dele, eu jogava onde ele dormia, eu botava na comida, na água, em tudo. A senhora usou a fé. Graças a Deus ele está liberto. A guerra é contra o diabo, não é contra ele mais. Agora a guerra é contra o diabo, não contra ele. Recolhemos as águas de um dos maiores rios do mundo. Águas que sempre estão em movimento, levando tudo que está parado. Assim, se há algo na sua vida que está parado, pela fé, através dessas águas, no nome do Senhor Jesus, a sua vida vai andar. Interessante é que essas águas não se misturam. Rio Negro e Solimões. Assim a Bíblia fala que entre as trevas e a luz não há comunhão. E pela fé no nome do Senhor Jesus, todas as forças das trevas que estiverem na sua vida, que estiverem nos seus caminhos, da sua família, através dessas águas, você será livre de todas as forças malignas. Haverá uma limpeza espiritual para você e para a sua família. Muito forte. Estaremos realizando, então, nessa sexta-feira aqui no Templo Maior. Convidamos a todos, por favor, traga a sua garrafinha com água, independente da sua religião. Nós estaremos colocando essa água nessa sexta-feira, principalmente 19 horas, o dia todo, fazendo esse propósito das 7 sextas-feiras do banho, do descarrego. Prepara o seu copo com água agora, nós vamos unir a fé em momento de oração. Vou preparar aqui o meu, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, a Ti nós invocamos. O salmista, ele diz, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O mesmo, meu Pai, essa pessoa, todos os dias tem se perguntado, da onde vai me vir um socorro? E agora, meu Deus, ela para nesta oração, e não foi por acaso, é o Senhor alcançando ela, o Senhor alcançando essa pessoa que está em casa, de um lado para o outro, sem saber o que fazer, essa pessoa que não aguenta mais viver, meu Pai, nos vícios das drogas, do álcool, essa esposa que a alma dela está completamente triturada, esse pai, essa mãe, esse marido, ó meu Senhor, venha, meu Deus, penetrar o Teu poder nesse leito, nessa enfermaria, nesse apartamento de hospital, nessa UTI, e arrancar, meu Pai, essa bactéria, essa enfermidade
este mal que está alojado no corpo dessa pessoa, seja agora, meu Deus, arrancado, banido pelo poder do nome do Senhor Jesus. Consagra esse copo com água, Jesus. E quando essa pessoa beber desta água, ela vai beber da tua força, da tua energia, do teu poder. E o Senhor, meu Pai, há de levantar ela, dando força para ela ainda hoje estar na Igreja Universal mais próximo da casa dela. E você que crê na resposta, diga graças a Deus, beba do seu copo com água. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você, que Deus abençoe também o pastor João Luiz, que sempre está unindo a fé conosco. Aguardamos por você nessa sexta, traga sua garrafinha com água. E antes de terminar minha participação, quero falar para você sobre esse propósito que estaremos realizando no domingo. E de forma nacional nós vamos fazer isso, o Brasil todo. Nós vamos fazer um clamor para curar a nossa terra. O nosso país está precisando de oração. Nós vamos orar pelo nosso país, pelas autoridades. Nós vamos pedir para Deus curar a nossa terra dentro da palavra. Vou colocar esse versículo para você entender o que vamos fazer. Ele diz, e se o meu povo, quer dizer, você que se considera o povo do Senhor, a sua fé está nele. Ele diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós vamos chamar pelo nome dele nesse domingo, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que ele disse, se nós buscarmos, orarmos, colocarmos a nossa fé nele. Então eu, quer dizer, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos sarar a nossa terra. Nós precisamos que Deus venha dirigir o nosso país. Nós vamos fazer isso dia 1º de fevereiro, o clamor pela nossa terra. O que você pode fazer? Pegue um papel, coloque o seu endereço total, coloque o nome da sua rua, o número da sua casa, o bairro que você mora, coloca ali o estado que você mora, o estado do Amazonas e também o país. Escreve ali, Brasil. Pega esse papel, traga domingo. Nós vamos levantar para os céus, nós vamos pedir. Por que o endereço? Porque ali representa a sua terra. A sua casa representa o seu pedacinho de terra. Nós vamos clamar para que Deus traga a cura total e completa, tá bom? Domingo agora, aqui na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo, às 9h30 da manhã. Essa chamada, eu termino o programa, esse vídeo, essa chamada que vamos colocar, fala mais sobre isso. Deus te abençoe e até logo mais. Vivemos em um mundo doente. A imagem mostra uma família em prantos no meio da rua. Pessoas destruídas por conta de um crime bárbaro. Desorientado e cada vez mais inclinado para o mal. Os ladrões perseguiram o entregador e atiraram nele pelas costas. E nunca em nosso tempo, nossa terra esteve tão adoecida. Para onde se olha, se percebe um sintoma. E a cada dia, uma nova dor. O mal sempre vai existir. Mas o que temos feito diante disso? Sim, existe um recurso que poucos têm usado. A autoridade dada por Deus para impedir o cumprimento dos projetos do mal e trazer cura para a nossa terra. Neste domingo, 1º de fevereiro, o clamor para curar nossa terra. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.